Alô pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com os conceitos avançados do R. Então, estamos quase no final aqui da nossa playlist, né? Vimos alguns algoritmos de data mining aí, ah, sobre redes neurais também vimos alguns vídeos, né? E agora estamos seria até uma playlist separada, mas eu resolvi colocar junto, né? Que é a parte de grafos, tá? Então vamos para uma parte bem interessante aqui que tem uma bastante aplicabilidade, tá? Que é a parte de distâncias e caminhos, tá? Então vamos ver só uma introdução aqui, tá? Que dá para fazer muita coisa com essa biblioteca que estamos trabalhando, de UR também, tá? Mas vamos ver o básico aqui para você ter uma noção de como trabalhar com distâncias e caminhos, tá? Bom, o que a gente pode falar então sobre o comprimento médio de um caminho? Bom, a gente pode dizer então que o comprimento médio de um caminho, tá, é a média da distância mais curta entre cada par de nós na rede. Tá? Então, nas duas direções para o gráfico direcionado. Tá? Então, podemos, por exemplo, utilizar a média da distância, chamar a mean distance, tá? Passar o nosso gráfico e dizer se ele é direcionado. Uma coisa antes, né? Tem que importar a biblioteca, claro. Então, a gente tem a nossa média de distância aqui, tá? Que a gente calculou. E se for direcionado, a gente só seta para true ali, tá? E a gente tem a média direcionada para uma rede, a média da distância para uma rede que for direcionada, tá? O que a gente pode fazer também é encontrar o caminho, na verdade o comprimento de todos os caminhos mais curtos no gráfico, tá? Então a gente pode chamar distance, tá? E passar a nossa rede, tá? Se a gente passar desse jeito, tá? Então a gente tem aqui nossos caminhos, tá? E a gente pode verificar os nós da rede aqui, tá? Então, nesse tipo que eu utilizei aqui, os pesos são levados em conta. Se eu quiser, na verdade, que os pesos não sejam levados em conta, então eu seto o atributo pesos aqui, né? Não é o atributo, mas o parâmetro peso, né? Da minha rede, eu seto ele como NA. Então ele vai ser desconsiderado, tá? E eu gero aqui também, desconsiderando o peso da minha rede, tá? Outra coisa que a gente pode fazer também, tá? É extrair as distâncias para um nó ou um conjunto de nós que nos interessa, tá? Aqui, por exemplo, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, tá? Então eu vou tirar a distância de todas as mídias do Globo News que a gente tem. A gente tem nossas mídias, né? E a nossa mídia aqui vai ser Globo News, tá? Então eu chamo. Eu po- Desculpa. Eu posso utilizar distance, por exemplo, da mesma função. Vou criar um objeto chamado a distância vem, né? De onde, na verdade, né? GN, que seria Globo News. Eu chamo a função distance. Eu passo o meu gráfico. Eu passo o meu vertex, né? Que eu digo a partir de onde que eu vou começar a trabalhar. No caso, Globo News, tá? E para onde, tá? Ele vai para todo o gráfico, tá? E o peso eu vou desconsiderar, tá? Esse peso até posso colocar ali em cima. Deixa eu colocar para cima aqui, tá? Beleza. Vou dar um Ctrl Enter aqui. Então a gente obteve essa distância. Eu vou dar uma trabalhada aqui em cores, tá? Então a gente já trabalhou bastante com cores, então não vou entrar muito em detalhe aqui. Vou criar a nossa paleta de cores aqui, que eu vou chamar de orange, tá? Então o call vai receber o máximo da distância que eu utilizei ali em cima, tá? E agora o call vai receber o call no índice da distância que eu calculei, tá? E agora aqui eu só vou dar um plot no meu grafo, tá? Então eu vou utilizar o gráfico, vou passar o vertex color call, que foi como eu trabalhei com as cores ali, né? E o vertex label, tá? Vai ser a distância que eu calculei. O tamanho aqui das arestas, né? 0.1 e o label vai ser branco, tá? Vou dar um Ctrl Enter aqui.
E aí a gente tem as nossas distâncias aqui, tá? Então eu posso ver que o Globo News aqui é zero, então a distância é zero, né? A partir daqui os vértices, né, do meu gráfico, que um que tem ligação direta e os dois seriam que tem ligação secundária aqui, né? Depois tem os três, depois a gente tem o 4 aqui, que seriam os pontos, os vértices mais distantes, né? Que teriam um caminho maior, tá? Então a gente pode visualizar o gráfico dessa forma também aqui, trabalhando com caminhos, tá? Outra coisa que a gente pode utilizar ali é essa função shortest paths, tá? Ah, o que que essa função faz? Tá? Essa função, na verdade, tá? A gente utiliza para encontrar o caminho mais curto entre nós específicos, tá? Então, por exemplo, eu quero encontrar um caminho mais curto, tá? Entre a Folha de São Paulo e a Globo News, tá? A gente tem essa saída output, não vou entrar em muito detalhe, mas eu vou deixar assim. Mas você pode dar um help aí nessa função aqui, estudar os parâmetros, tá? Então eu vou short test paths, tá? Eu passo o meu gráfico, eu digo da onde, né? Da onde que vai sair, Folha de São Paulo, para onde? Então para a Globo News, tá? Aqui eu nesse de cima a gente calculou para toda a rede, né? Aqui eu vou calcular entre dois caminhos específicos, tá? Vou dar um Ctrl Enter aqui, tá? A gente pode gerar a nossa variável de cor de borda, né, para traçar o caminho, tá? Então eu vou dizer que o que estiver fora ali, as arestas vão receber cinza, e o que estiver fora dali, então um list, né, vai receber laranja, tá? Então agora eu vou gerar também eu gerei para as arestas e agora a gente vai gerar, na verdade eu gerei para a borda, né, a cor da borda e agora a variável para a cor da aresta, tá? Então a mesma coisa aqui. Então eu vou utilizar a função wrap aqui, tá? Passo 2 como parâmetro e eCount eu passo meu gráfico, tá? Meu grafo, na verdade, tá? E aqui, então ele vai receber todos os valores menos o que eu determinei em cima. Então, novo caminho, EPF igual a 4. Vai receber 4 ali, tá? Só para a gente dar uma trabalhada. Na verdade, aqui a largura, né, da aresta, tá? Então, a gente gerou a cor da borda, a largura da aresta, e agora a gente vai gerar a cor do nó, né? Então, cor do nó, o que estiver fora do nosso caminho vai ser cinza, e o restante vai receber Gold. Tá? Então, recapitulando aqui, talvez tenha ficado um pouquinho confuso, eu acho que eu troquei na hora da explicação aqui. Esses primeiros aqui vai ser para gerar a cor da borda, para traçar o caminho, tá? Seria a cor da aresta, tá? Aqui vai ser a largura, que eu vou definir para essa aresta, tá? Para as arestas, na verdade, né? E aqui a cor do nó, para traçar o caminho, tá? Então o que não estiver no caminho vai ser cinza e o que estiver no caminho vai receber gold, tá? E aqui eu só vou mandar plotar. Então vou mandar plotar o grafo, o vertex color, tá? A cor das arestas, a tamanho das arestas, que foi o que eu calculei, a largura das arestas, tá? E o modo aqui vai ser zero, tá? Dá um Ctrl Enter. Então, por exemplo, agora eu tenho o caminho mais curto aqui, tá? Entre a Folha de São Paulo, por exemplo, e a Globo News, se não me engano. Vamos só recapitular aqui em cima. A Globo News, tá? Então a gente já viu naquela outra representação que o Globo News era o maior círculo, né? Então provavelmente isso aqui é a Folha de São Paulo. Tá? Então isso aqui é o menor caminho, tá? Que a gente traçou no nosso grafo, tá? Então uma teoria bem importante, então uma função bem importante aqui que você tem que dar uma estudada com calma, tá? Em como calcular, em como utilizar esse cálculo de distância dentro dos grafos, tá? O que mais que a gente pode fazer também, tá?
Então a gente pode também indicar as arestas que entram e saem de um vértice, né? Por exemplo, a gente pode pegar uma mídia dessas, uma Globo News ou qualquer outra, tá? E definir quais são as arestas que entram e que saem do nó, tá? Então para um nó a gente usa incident, tá? E para vários nós a gente usa incident edges, tá? Então até aqui eu vou colocar aqui, colocar assim, ó. Como é que tá? Como é que eu posso colocar? Eu vou colocar para um nó, um único nó, use incident, tá? E eu colocar aqui para vários nós, use arestas, né? Então é edges. Ok, tá? Então a gente pode utilizar essas duas formas. Neste exemplo aqui eu vou utilizar só esse aqui, tá? Então eu vou calcular aqui, vou criar um objeto chamado inc.arestas, né? Eu vou utilizar a função incident, tá? Eu passo o meu grafo, tá? Eu passo a minha mídia que eu vou estar trabalhando, no caso agora aqui eu vou utilizar a veja.com, tá? E o modo eu vou deixar como all, tá? Vocês podem testar com outros modos também, tá? Então vou criar aqui para ver as arestas que entram e que saem apenas deste nó da mídia que eu quero. No caso eu quero aqui veja, tá? Bom, vou dar uma definida aqui nas cores também, tá? Para plotar. Então, aquela velha função wrap ali, tá? A equal aqui vai receber laranjas, tá? Então, o mesmo esquema. O que não tiver vai receber cinza e o que tiver vai receber um laranja, tá? E a mesma coisa aqui, aqui também, tá? O vcol aqui, o vertex color, né? Ele vai receber cinza o que não tiver e o que tiver ele vai receber laranja, tá? Então, o vertex color no índice do vértice gráfico de mídia que for igual a veja, vai receber um gold, tá? Vai receber um dourado. E aí eu posso dar um plot no grafo. No vertex color eu vou utilizar o vcol que eu calculei e a aresta color, né? O edge color eu vou utilizar o ecol, tá? Então vou dar um Ctrl Enter agora aqui. E aí a gente tem o nosso veja.com e a gente tem as arestas que entram e que saem deste nó ou desse vértice específico, tá? Lembrando, eu utilizei a função inset para calcular de um único nó. Se eu quiser de vários nós, tá? Eu utilizo aquela outra função, tá? Outra coisa bem fácil de se obter também aqui com um R, tá? São os vizinhos mais próximos, né? A gente pode identificar com bastante facilidade, tá? Então eu vou utilizar também o veja aqui para identificar esses vizinhos mais próximos, tá? Então, para os vizinhos mais próximos, eu utilizo a função neighbors, tá? Ah, para localizar esses vizinhos, né? Que a gente chama, que é definir, né? Que localiza todos os vizinhos a um passo do ator focal, tá? Seria o termo mais específico, tá? Para encontrar os outros vizinhos, né? Ou para vizinhos de vários nós, a gente pode utilizar a outra função que é adjacente vértices, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar assim, ó, é, vértice, que é R. Perfeito, tá? Só faltou aqui no finalzinho aqui fechar e abrir, tá? Se eu quiser um único vizinho, tá? Eu posso utilizar essa função. Se eu quiser mais, eu posso utilizar essa outra aqui, tá? Aí vocês vão testando alguns parâmetros, tá?
Então eu vou obter os vizinhos mais próximos utilizando o neighbors, passo o meu grafo, eu digo da onde que eu quero, né? Então eu quero os vértices do grafo no índice da mídia seja igual a veja.com e o modo eu vou deixar setado como in. Vocês podem alterar o modo e ver o comportamento, então pode botar all ou out também, tá? Vou rodar aqui, então eu peguei aqui com essa função, eu peguei em nós vizinho ali, e eu vou definir algumas cores agora, tá? Vou deixar essa cor aqui hexadecimal que eu peguei para os vizinhos, tá? E eu posso mandar plotar agora. Tá? Então eu posso plotar e aí o que acontece? Bom, eu tenho aqui a minha veja.com, que ele está mais clarinho que eu tinha definido, né, antes. E agora essa cor aqui, essa cor mais escura, que são os vizinhos aqui, ó. Tá? Então dessa forma aqui eu consigo capturar os meus vizinhos mais próximos do meu nó que eu estou trabalhando, né, ou do meu vértex que eu estou trabalhando. No caso aqui eu estou trabalhando com veja.com, tá? Lembrando que você pode colocar rótulos para os nomes para verificar, né, ah, os nomes, né, porque só assim a gente não consegue ter uma visualização muito boa, tá? Mas aí você pode só colocar depois ali o label, né? Você pode setar com os valores para aparecer também, tá? Você já viu lá nas primeiras aulas de grafo como fazer isso. Tá? Bem interessante, né? Outra coisa que a gente tem aqui referente a caminhos e distâncias com iGraph, tá? São os operadores especiais para a indexação de sequências de arestas, tá? Então a gente tem, faltou um operador aqui, tá? Mas ele é assim, ó, tá? Mas eu vou deixar esses dois por enquanto aqui, tá? Então é este operador, tá? Com porcentagem, a setinha para o lado direito e setinha para o lado esquerdo, tá? Então como que a gente utiliza? A gente chama o e, a nossa rede que a gente está trabalhando, então dx porcentagem setinha para a direita ou para a esquerda e a porcentagem y. Então seleciona as arestas dos conjuntos de vértices de x para o conjunto de vértices de y, tá? E aqui acontece o contrário, tá? Então vou colocar um exemplo para vocês aqui, tá? Eu, como sempre digo, eu não vou entrar na teoria, tá? Eu vou só demonstrar como que a gente pode aplicar. Mas, tá? Você, se for se aprofundar nos estudos, você deve dar uma olhada sobre essa teoria, sobre o que é, tá? Então, eu tenho um tipo de descrição lá, tá? Que é jornal, e tem outro tipo de descrição que é site, tá? Então eu vou utilizar esse operador aqui, neste caso, uh, de x para y, tá? Então eu chamo agraph, tá? Aonde que eu vou utilizar? Então no vertex grafo, onde o índice for o tipo de descrição igual ao jornal, tá? O meu operador aqui de indexação, né? Meu vertex, tá? Posso passar só dessa forma agora aqui para onde que eu quero ir, né? Porque aqui eu já estou dizendo que é o agraph, né? E aqui eu só digo que é do vértice gráfico, onde o tipo de descrição for igual a site, tá? Então vou dar um Ctrl Enter aqui. E aí a gente tem nossos operadores aqui, tá? Eu posso inverter aqui também, tá? Só para mostrar o funcionamento. Então a gente tem também aqui nosso outro valor aqui, tá? Ah, nosso conjunto agora invertido. Invertido não, a nossa outra forma de indexação de sequência de arestas, né? Bom, existe uma teoria bem formal por trás disso, mas aí fica a cargo de você buscar esse conhecimento, tá? Uma última função que a gente vai ver aqui, tá, é a cocitação. Então, para alguns nós, quantas indicações compartilhadas eles têm, tá? Então a gente chama cocitation, tá? E só passamos o nosso grafo, tá? Então a gente, se você precisar utilizar cocitação, verificar esse estudo dentro da área que você está estudando sobre grafo, viu que é bem fácil utilizar, né? A gente só chama cocitation e passa o grafo e a gente tem a nossa cocitação do nosso grafo aqui, tá? Bom,
a princípio era isso aqui, a parte bem básica aqui sobre caminhos, né? Então a gente viu aqui como pegar os vizinhos mais próximos, ver as arestas que entram e que saem do nosso vértex, tá? Conceito muito importante, traçar caminhos mais curtos entre dois pontos, a grosso modo seria isso, né? Entre A e B, tá? Então isso é muito importante. Então a gente utiliza essa função aqui, traçar caminhos entre dois pontos. No nosso caso aqui a gente usa from, da onde que a gente vai, da onde que a gente vai partir para onde que a gente vai, tá? Ah, e algumas outras coisas também, tá? Que são interessantes dar uma gabaritada aí, como a parte de média das distâncias. A gente tem essa função distance também, tá? Então, a parte mais básica era essa daqui. Sugiro que quem for trabalhar com gráfico provavelmente vai ver essa parte de distâncias e caminhos, vai trabalhar com isso, tá? Então, uma parte que você tem que dar uma atenção especial, tranquilo? A gente viu mais o básico aqui, mas já deu para ter uma ideia de como utilizar, né? E é bem tranquilo, não tem muito mistério, tá? Bom, espero que você tenha gostado. Qualquer coisa deixe aí nos comentários. Se curtiu, dá um like no vídeo aí, compartilhe. Se inscreva no canal, ative as notificações para saber de novos vídeos. Convide os colegas e nos vemos na próxima aula, que provavelmente poderá ser a nossa última. Que o conteúdo está bem extenso, mas eu não sei se a gente vai fazer até o final. Eu já estou com o script pronto aqui, mas eu acho que vai dar para a gente ver até o final. Tá? Então nossa próxima aula provavelmente vai ser a última. Tranquilo, pessoal? Então eu vou nessa e valeu!